Então, boa tarde a todos, feliz Páscoa, né, no verdadeiro sentido da Páscoa, porque desta vez nós fizemos a quaresma como ela tem que ser feita, forçadamente, né? Todo mundo ficou em casa, ficou cada um consigo mesmo, numa introspecção. Então foi uma quaresma forçada, né? Não foi uma quaresma espontânea. Mas mesmo assim ela tem os mesmos efeitos, né? A quaresma é uma introspecção, é um voltar-se para dentro de si, entrar, né? O carnaval vai todo mundo para fora, né? Ninguém pensa em si, tá todo mundo lá fora. Aí chega a quaresma, vem todo mundo para dentro. É um período de introspecção, de olhar o que nós temos dentro de nós. E aí, a partir daí, fazer a nossa transformação, o nosso renascimento, né? Tem um baralhinho que eu gosto muito de usar, que chama-se Palavra de Criança, que eu uso nos meus cursos, e tem a carta da morte, que num primeiro momento, quando você tira, ela assusta. Mas ela é representada pela borboleta. E ela fala assim, que para a borboleta nascer, a lagarta tem que morrer. E na hora que ela está naquele processo da morte da lagarta, ela pensa que é o fim, é muito dolorido, dói demais, e só que daí a hora que ela passa por aquela dificuldade, ela se transforma numa linda borboleta. E para mim o significado da Páscoa, da quaresma e depois da Páscoa é isso, é a gente passar por essa fase de introspecção, essa fase de olhar para dentro de nós, olhar para os nossos porões, né? Eu explico para os meus alunos, eu gosto muito de usar metáforas, né? Então eu falo que nós vivemos em casas que tem o térreo, que é onde todo mundo visita, e que a gente deixa tudo limpinho e arrumado. Daí depois tem o andar de cima, onde estão os quartos. Ali a gente até dá uma arrumada, tem gente que vai lá e arruma a cama, tem gente que nem a cama arruma, porque quase ninguém entra lá. Daí nós temos o sótão, que de vez em quando a gente dá uma limpadinha também, e temos o porão da casa. Só que no porão da casa a gente nunca entra. A gente vai botando aquelas coisas que um dia eu vou usar, aquelas coisas que a gente já deveria se desfazer delas, mas a gente guarda. Assim como a gente guarda ressentimentos, assim como a gente guarda mágoas. Então elas vão ficando lá naquele porão. Aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela tristeza, porque a gente acha que um dia vai precisar dela para alguma coisa. Então, esse período da quaresma é a gente entrar dentro desses nossos porões internos, reavaliar e limpar, né? E limpar esses porões internos. Como é que a gente faz? Primeiro a gente tem que entrar lá e olhar. Se eu não souber que eu tenho mágoa, se eu não trouxer para minha consciência, né? Porque saber no fundo a gente sabe. Mas se eu não trouxer para minha consciência, eu não olhar para isso, como é que eu vou me livrar desse lixo que está lá? Dessa mágoa, dessa tristeza, dessa raiva, desse rancor. Então, primeiro eu tenho que tomar consciência disso. E aí, a hora que eu tomo consciência disso, eu passo a transformar. Então, olhar e enxergar, né, as nossas sujeiras internas, né, esses sentimentos que não são bons, é um primeiro passo. Então, no Reiki, né, uma das coisas que eu falo muito do Reiki são os 5 princípios. E para mim é a parte mais importante do Reiki, você não precisa ser reikiano para praticar. E um dos princípios é só por hoje sem raiva, só por agora sem raiva. E não é fácil.
a gente passar um dia inteiro sem raiva, né? Então eu falo para os meus alunos que minuto a minuto, para prestar atenção nisso e ficar sem raiva. E não é fácil, né? Ninguém falou, que eu não estou falando que é fácil, mas é possível. E com o treino a gente vai melhorando cada vez mais. Então, um exemplo que eu dou muito nos cursos é assim, se eu estou andando de carro, vem alguém e me dá uma fechada. Eu posso reagir. Quando a gente reage, é aquela primeira ação, né? Então é uma reação. Então eu posso reagir xingando, ficando brava, falando palavrão. Outras pessoas, agora eu vou dar uma fechada no cara também. Isso é uma reação. A gente reage com aquilo que a gente tem dentro da gente, com as coisas que estão dentro de nós, com aquilo que a gente conhece. Então talvez naquela fechada que aquela pessoa me deu, tenha me remetido a alguma situação e me traz aquela mesma raiva naquele momento. Então o primeiro ponto é eu perceber isso. A hora que eu percebo que veio aquela raiva, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Porque se eu já reagi, pronto, entrei na raiva, entrei no mesmo padrão vibracional daquela pessoa que está me fechando e tô igual a ela, tô num padrão baixo igual a ela. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que respirar. Quando a gente inspira e se enche de ar, né? Inspira profundamente e solta, a gente está se enchendo de Deus, está se enchendo de prana, está se enchendo de coisas boas, a gente está religando, né? Estamos nos religando com as coisas mais elevadas. Presta atenção. Quando você tem medo, quando você tem pânico, quando você tem raiva, você para de respirar, já percebeu? Você começa a ter uma respiração ofegante, curta. Quando você está em equilíbrio, você respira mais calmamente e mais tranquilamente. Então, se alguém vem e te fecha, a primeira coisa que você tem que fazer é respira, toma consciência, opa, veio a raiva, sou ser humano, vem mesmo. Mas eu não sei o que está acontecendo do outro lado. Eu não sei porque que o cara está correndo, eu não sei porque ele está com pressa, eu não sei porque ele me fechou, eu não sei se ele é um bandido ou se ele está indo para um hospital. Então, não adianta. Eu estou reagindo com o quê? Com o que tem dentro de mim. Não é nem com o que a outra pessoa fez. Se ele é um bandido, tal, deu raiva porque eu quero bandido. Mas e se é uma pessoa que está socorrendo uma vida? Fechou sem querer, tá indo pro hospital e eu começo a xingar e vou querer fechar ela também. Então, você entende? Tá dentro de mim aquela raiva, não é lá. E hoje teve E uma forma de lidar com isso é respirar, né? Você respira, se equilibra e volta ao teu centro, né? E hoje um aluno, depois da live de ontem, ele mandou uma pergunta, né? Ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, Vera, um aluno muito querido, que está nos assistindo agora. Ele falou assim, Vera, e quando a gente vai no supermercado, por exemplo, né? E tem aquelas pessoas sem noção, aquelas pessoas super egoístas que largam o carrinho no meio do supermercado, que você vai passar, não tem espaço, não dá para passar. Aquilo me deixa com uma raiva, aquilo me tira do sério, eu não aguento aquilo, porque o mundo seria melhor se as pessoas isso, aquilo, né? Tudo bem, o mundo seria melhor, mas a gente já está nesse mundo melhor? Não estamos nesse mundo melhor. Então, o que eu posso fazer? Como que eu posso lidar com isso? A pessoa veio, pôs o carrinho no meio do caminho, né? Ele falou assim, eu empurro o carrinho. Eu tiro o carrinho da frente, eu empurro o caminho. Aí eu falei assim,
eu falei para ele assim, olha, então vamos refletir. Se eu fiquei com raiva, se aquela atitude me tirou fora do sério, quem tá com raiva é quem? Sou eu. O problema é de quem? É meu. Mas a tendência nossa é de querer que o outro mude, né? Que maravilha! Se o planeta já tivesse mudado e se todo mundo já fosse evoluído, se ninguém fechasse ninguém no trânsito, se todo mundo pegasse uma fila, se ninguém desse dinheiro para o guarda não multar, né? Mas a gente não vive nesse mundo. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode se autotransformar. Eu não posso transformar o outro, mas eu tenho o poder de me transformar. Então, qualquer situação que seja, o carrinho no supermercado, ou o cara fechando, se aquilo acontecer, a primeira coisa é respirar. Respira e se conecta com o seu eu mais profundo, se conecta com a espiritualidade. Toda vez que você respira, se conecte com Deus, com algo superior. Respirou, você já se acalmou, você já não vai reagir, né? Agora você vai agir. Então haja amorosamente. Como é agir amorosamente? O carrinho tá ali no meio, eu procuro o dono do carrinho e aí eu falo, por favor, você pode encostar o seu caminho que eu gostaria de passar? Com licença. Por quê? Porque aquela pessoa talvez não tenha nem percebido que ela deixou o carrinho lá. Ela nem percebeu que tem outras pessoas dentro do supermercado além dela. E ela não se deu conta. Muitas vezes as pessoas fazem coisas por ninguém ter ensinado e por não ter percebido. Muita gente não tem consciência das coisas erradas que faz e do quão nocivo é para as outras pessoas. Então, e essas pessoas, apesar de elas serem mais velhas e serem adultos, nessa parte elas ainda são como se fossem crianças que estão aprendendo. Uma pessoa que joga lixo na rua, talvez ninguém tenha ensinado ela e tenha conversado amorosamente com ela que se ela jogar lixo ali na rua, vai entupir os bueiros, vai ficar sujo, que a energia não é boa, que vai atrair ratos, que vai atrair bichos. Talvez ninguém nunca tenha explicado por que não se deve jogar lixo na rua. E talvez alguns de nós tenhamos aprendido isso desde pequeno, com os nossos pais que foram ensinando aos poucos, mas tem muita gente que nunca foi ensinado. Então a gente tem que amorosamente ir ensinando devagar essas pessoas. Hoje eu recebi uma historinha que eu achei bem legal, né? Então vamos supor que eu tô andando com uma xícara bem cheia, eu tô andando com uma xícara cheia, e alguém vem e me esbarra e cai café da minha xícara. Por que caiu o café da minha xícara? Por que, gente, que caiu o café da minha xícara? Ah, porque o fulano me esbarrou? A culpa é dele? Não, caiu o café da minha xícara porque minha xícara estava cheia de café. Ela estava transbordando café. Se eu estivesse levando chá, não teria caído café, cairia chá, né? E você está transbordando o que dentro de você? Você está transbordando amor, compaixão, empatia. Porque aquela pessoa pode ter esbarrado em mim sem querer, pode estar se sentindo super mal por ter se esbarrado em mim, né? E aí eu vou xingar, vou brigar, né? Eu tô transbordando o quê? Tô transbordando raiva? Tô transbordando medo? Tô transbordando pânico? Então, hoje em dia, com toda essa situação do coronavírus, né? Nós estamos num ponto de transbordamento. Então, como é que nós estávamos antes de acontecer tudo isso e antes da gente ter que ficar dentro de casa, fechado, né? Eu estava bem? Eu estava em equilíbrio? Eu estava conectada com a minha espiritualidade?
eu fazia já o bem para todo mundo, eu já buscava fazer o meu melhor. Como é que eu estava? Eu estava transbordando o quê? Ou eu tinha medo de perder o emprego, eu tinha medo de faltar dinheiro, eu tinha medo. Aí vai ficar preso dentro de casa, vai ter pânico, porque você está transbordando isso. Então, qual é a forma de mudar isso, né? É ir mudando as nossas frequências, é olhar para dentro. Olhar, né? O que é que eu tô no ponto de transbordamento, né? O que é que tá transbordando em mim? Como é que eu tô? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso melhorar? Como é que eu faço para transbordar amor? Como é que eu faço para transbordar empatia? Para transbordar compaixão, né? Então, para mim, esse período que nós estamos, a Páscoa, é para isso, para a gente olhar para dentro de nós, para fazermos essa transformação. E o primeiro ponto para fazer essa transformação, né? Todo mundo fala muito de meditação. Meditação é super importante. E a meditação está baseada em quê? Está baseada diretamente na respiração. Você inspira, presta atenção no ar que está entrando, presta atenção no ar que está saindo, na temperatura que o ar está. Existem várias técnicas, mas todas elas têm a respiração no pano de fundo. E o reiki, né? Então, vamos falar sobre o reiki. Então, pode ser, às vezes eu capto no meu pensamento o que vocês estão pensando aí. Então, pode ser alguém aí que não é reikiano e não sabe nada, fala, por que a Vera tá falando de raiva? Por que a Vera tá falando de sentimentos? A live não é sobre reiki? A live é sobre reiki. Mas, para mim, Vera Lúcia Taides, o que o reiki traz de melhor, né? Ele é uma energia inteligente, que a gente recebe exatamente aquilo que a gente precisa. Num primeiro momento serve sim para tirar dores, para equilibrar, para dar uma calma, se você está com pânico, para dar uma calma para uma série de coisas. Mas para mim, o que ele tem de melhor, ele traz consciência. Ele traz consciência do que somos. Se você praticar, fizer a sua autoaplicação ou receber reiki sempre, ele vai servir para trazer a consciência de quem você é e a consciência da sua missão. Porque nós não estamos aqui de passagem. Cada um tem uma missão muito importante. Mesmo que seja a minha missão, você imagina a importância hoje, que ninguém fala, né? Eu vejo todo mundo falando dos médicos, do pessoal da linha de frente, mas vocês já pararam para pensar na importância dos coletores de lixo? Imagine se com essa pandemia os coletores de lixo parassem de trabalhar. O tanto de lixo que nós geramos hoje por falta de consciência. A gente ainda não recicla o que tem que reciclar, a gente ainda não reutiliza tudo que poderia reutilizar, a gente não separa, né, todo o lixo que deveria separar, não usa o lixo orgânico para adubo, né? Então você imagina o tanto de lixo gerado se os coletores não passassem. Então a missão deles sim é nobre, é bela, e eu sou infinitamente grata por eles passarem e recolherem o meu lixo, que eu deveria reciclar, reutilizar e diminuir a quase zero, e eu não faço isso hoje. Então, ter essa consciência que cada um de nós sim tem uma missão, né? Eu já falei ontem e já falei outros dias e vou repetir. Todos nós que estamos passando no planeta Terra nesse momento, nós escolhemos estar aqui. E desde que você entrou aí na quaresma, na quarentena,
no seu isolamento, qual foi a contribuição que você está fazendo e que você está deixando para o planeta? Você já pensou o que é que você pode fazer nesse momento para tornar a vida das pessoas melhores? Para ajudar com um amigo, com um parente? Qual é a contribuição que você está fazendo? Qual é a sua contribuição nesse momento? Porque você escolheu estar aqui. Você escolheu estar encarnado aqui e é uma bênção participar deste momento de transformação do planeta. E como é que eu estou fazendo isso? Eu estou em casa com medo, com pânico, pensando coisas ruins, ligando a minha frequência em rádios que só trazem medo e pânico, ou estou ligando a minha frequência em rádios que elevam os meus padrões, que me levam para um lugar melhor, que me trazem consciência, né? Eu estou usando esse momento precioso, gente. Nós estamos num momento preciosíssimo agora, de transformação em conjunto, né? Porque a gente já estava fazendo isso, muitos de nós, essa transformação individual. Mas agora é uma transformação, um momento de uma transformação planetária para algo maior. Então, qual é a contribuição que eu estou deixando? Qual é a minha parcela nesse momento para tudo isso? E eu entrei na live, comecei a fazer, comecei a falar, e eu não tirei ainda, porque eu estava esperando o pessoal chegar, eu não tirei ainda. Olha que lindo, a Solange falou que a terapia dela é transformar lixo em arte, pois ela me deu um presente lindo com coisas que ela transformou. Então é isso, cada um de nós tem uma forma de contribuir e de olhar, né? Então tem outra coisa também que eu queria falar para vocês, né? Essas lives, o intuito dessas lives é poder, primeiro é poder ter contato com vocês, porque não dar cursos para mim não é fácil. Eu amo dar os cursos, eu amo conversar com os meus alunos, e os meus cursos são exatamente isso que eu estou passando nas minhas lives. Quem está assistindo as minhas lives, todas elas que eu estou fazendo, já está pegando boa parte dos cursos, porque nos cursos eu falo bastante de consciência, de tomada de consciência e de autotransformação. E o reiki, a energia do reiki ajuda nisso. Então, aquela hora eu estava falando, né, que eu capto pensamentos, né, deve ter gente falando assim, mas por que ela está falando dessas coisas e tal? Porque tudo isso tem a ver com reiki. Porque reiki traz consciência. Quanto mais reiki eu aplico, mais consciente eu fico. E aí aumenta também a responsabilidade, né? Na Bíblia está escrito, né? Quanto mais lhe for dado, mais será cobrado. Então, aquela pessoa que joga o lixo no chão porque ela não tem consciência, porque ninguém ensinou, não vai ser cobrado dela. Porque ninguém ensinou. Ela não tem consciência do que ela está fazendo de errado. Mas para mim, que sei todas as consequências de um lixo na rua, se eu jogar, daí vai me ser cobrado. E aí tem gente que faz curso de reiki e começa a tomar consciência e daí fala, não quero esse negócio para mim não. Tá bom, a gente respeita. Cada um tem o tempo que quiser e faz com a sua vida do jeito que quiser. Nós estamos aqui no planeta hoje, nesse momento, para nos melhorarmos e para fazermos a transformação e a nossa melhora, para evoluirmos. Mas eu acredito em Deus, né? Então eu acho que Deus é tão bondoso, né? O grande arquiteto do universo. Ele é tão bondoso que ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se eu não quiser evoluir, aí é problema meu e ele me deixa assim, do jeito que tá. Deixa para uma próxima vez, com uma próxima oportunidade.
Então, gente, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre as nossas responsabilidades. Então, outro dia assim, tem coisas dessa quaresma, dessa quarentena, desse isolamento que me deixam muito felizes, né? Todos os nossos funcionários, todos, sem exceção, meu e do Hamilton, ligaram para saber como é que a gente estava. O pedreiro, o servente, né? Porque nós fizemos construção há pouco tempo, as empregadas domésticas, o zelador do prédio, todo mundo pega e até, sabe, assim, as pessoas que eu nem imaginava têm mandado uma mensagem, porque o Hamilton é do grupo de risco, perguntando de mim, perguntando principalmente do Hamilton, como é que o Hamilton tá. E aí um desses serventes, ele é auxiliar de pedreiro. Oi, dona Vera, tudo bem e tal? Eu falei, olha, aqui tá tudo bem. E você tá fazendo isolamento? Ele falou assim, eu não aguento ficar em casa. Principalmente essas pessoas mais simples, que são trabalhadores braçais, que levantam às 5, 4, 5 da manhã, não é fácil para eles ficar em casa. Eu não, dona Vera, eu fui num churrasco hoje, fui não sei aonde. Aí eu falei, olha, não vou falar o nome da pessoa, né? Mas falei, olha, você não gosta do Hamilton, você não gosta de mim, você não tem pessoas idosas ao seu redor. Você é uma pessoa forte, uma pessoa que trabalha, que está com a sua imunidade boa. Se você sair, for em churrasco, for nos lugares, você pode se contaminar, nem percebeu que se contaminou, e de repente precisar fazer um serviço de urgência na minha casa, vir aqui e trazer a doença para o Hamilton e vai matar o Hamilton com essa doença. Ou levar esse vírus para uma pessoa de idade da sua família. Então, nós temos que ter consciência que a gente tem que ficar em casa e não vai sair de casa por respeito, por empatia, por amor ao próximo. Não é por mim. Eu, desde que estou aqui, eu sou mais nova. Eu estou com o Hamilton e estou aqui nós trouxemos uma ajudante minha, que é de idade, é cardíaca, tem pressão alta, é do grupo de risco. E aí eu conversei com ela, fui buscá-la na casa dela. Falei, eu acho que a senhora vai ficar mais segura comigo na minha casa do que aqui. Imagina lá, um monte de gente mora perto, em volta, os filhos novos saindo para trabalhar. E ela veio comigo. Então, por respeito a ela e por respeito a Milton, eu também não estou saindo. Eu estou fazendo compra pela internet, eu não vou para lugar nenhum. Eu tenho feito, sim, caminhadas aqui no condomínio, mas vou eu e ela e não tem ninguém andando na rua aqui no condomínio. Aqui é um lugar fechado. Então, a gente precisa ficar em casa hoje. Não é porque eu tô com medo, e assim, não é para ter medo do coronavírus. Esse vírus é um vírus de gripe mais simples do que H1N1 que o Hamilton teve o ano passado. A Mari, né, que é minha filha, é filha do Hamilton, mas eu a considero como se fosse minha filha, ela fez uma postagem assim, não é muito bonito que eu vou falar para vocês agora. Ela postou lá na página dela, mas explica direitinho por que é que a gente tem que ficar em casa. Ela pôs assim, você quer saber? E ela tá em Nova York, ela tá no olho do furacão, onde é mais perigoso. E ela colocou assim, para quem ainda não entendeu por que é que a gente tem que ficar em casa, é por isso, ó. Se você sair, vamos supor que na sua casa tenham 5 pessoas que morem ali e só tem um banheiro. E se você sair, você vai pegar uma virose diferente, você vai pegar uma virose que vai dar uma dor de barriga danada. Imagina as 5 pessoas na sua casa tendo dor de barriga ao mesmo tempo e tendo só um banheiro. É isso, né? O vírus, o coronavírus é isso. É que nem se fosse uma caganeira, né? Que desce em todo mundo ao mesmo tempo e não tem banheiro para todo mundo. Só que o que não tem? Não tem aparelho respirador para todo mundo, não tem UTI para todo mundo. Então, que dê essa virose aos poucos,
para o nosso sistema de saúde dar conta disso. É por isso que a gente tem que ficar em casa, né? Não é para não pegar o vírus, porque mais cedo ou mais tarde todo mundo vai pegar. Mas é para que dê tempo deles descobrirem um remédio para quem está lá no hospital que não morra mais e se cure. Esse tempo que a gente tem que estar em casa é para dar um tempo para descobrir um remédio, para dar um tempo para descobrir uma vacina. Hoje eu fiz uma postagem que o III é Instituto de Pesquisas Imunológicas, não lembro o que é o I do meio, mas que é do INCOR. Eles estão buscando a vacina aqui no Brasil. E nós temos tecnologia para isso. A gente não tinha dinheiro e investimento, né? E só que para eles querem fazer, para eles fazerem essa vacina, eles precisam de sangue de pessoas que tenham tido o coronavírus e que já tenham se curado dele. Porque daí essas pessoas, no sangue delas, têm imunidade suficiente para curar. Então, se você conhece alguém que teve coronavírus e que se curou, né, procura esse instituto, III, lá do INCOR, na minha página do Face, na minha página do Facebook e do Instagram, vocês vão achar. E se voluntarie, né, quando eu perguntei qual é a contribuição que você está fazendo, se você teve coronavírus e já está bem, você pode contribuir. Gente, eu quero saber se tem alguma pergunta. Eu falei que eu ia tirar um anjinho, ó, eu não tirei ainda. Então, ó, todo mundo mentaliza aí no nosso anjinho para ver qual é a mensagem que ele tem para nós, o que é que nós temos que aprender hoje, né? Nessa Páscoa, nesse dia tão lindo, olha que dia maravilhoso que nós tivemos hoje. Vocês pararam para agradecer? É um dos princípios também, né? Agradecimento. Então, anjinho azul, vamos ver qual é a nossa mensagem. Lindo! Ó, dá para ler? O anjo da fé. A fé é uma atitude que se revela no gesto de abrir-nos para a sabedoria e para o amor da nossa alma. Essa abertura traz consigo a certeza que cura toda dúvida e hesitação. Quando caminhamos na fé, o universo nos apoia e descobrimos a força interior que remove barreiras e permite que a luminosidade de nosso ser se manifeste. Tenho uma fé inabalável no poder interior da minha alma. Então é ter fé, né, gente? Fé não dá para explicar, ou você tem ou você não tem. Então esse momento que nós estamos passando é um momento para testar, né, a nossa fé. Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. Ontem a Dani pediu para tirar um... Então vou explicar. Nos meus cursos eu uso muito oráculos, né? Eu uso conexão com os anjos, porque eles guiam a energia do que eu tenho que falar naquele dia. E aí eu pedi pra Tati... eu comprei ontem pela internet o meu baralhinho que se chama Palavra de Criança. Olha, gente, ele é lindo. Depois vocês olhem lá a Tati e a Fernanda vão postar no Face, vão postar com o meu nome. Vê cada cartinha linda. Que coisa bonita que tá escrito lá. Mas alguém... E lá nessas cartinhas tem assim, tem magia, tem amor, tem cura, tem solidariedade, compaixão, mas tem o diabinho, agressão, medo, que mais? Tem coisas assim também. E aí, eu tenho culpa
que os meus alunos, quando vão fazer curso, tiram justamente o medo, o diabinho, a agressão, a vergonha, que daí são representados por monstrinhos. E aí, injustamente, apelidaram o meu baralhinho de baralhinho dos monstrinhos. Mas os monstrinhos são muito lindos. E eles fazem parte de nós. Ou não fazem parte de você, de mim, fazem. Né? Tem hora que eu tenho um diabinho que fala mais alto dentro de mim. Tem hora que eu sou agressiva. Tem hora que eu tenho vergonha. Né? Nós não temos essas coisas dentro de nós. Então, eu pedi para a Fernanda, antes da live, eu fiz uma introspecção junto com ela e pedi para ela tirar uma cartinha. E ela tirou a carta da justiça. Fê, se você puder escrever aí o que está escrito de significado da carta da justiça, a Fernanda ou a Tati que tem o baralhinho, algum de vocês que tem o baralho, se puder colocar o significado da carta da justiça. Mas, em resumo, a carta da justiça é para a gente deixar o amor entrar no lugar do nosso julgamento, né? Resumindo, é isso. Então, né, Jesus já falava para a gente não julgar, né? E eu me lembro que uma vez essa carta saiu para um adolescente no curso de Reiki. E quando ele tirou a carta, ele começou a chorar assim compulsivamente. Porque quando a gente está ali no curso, a gente está tão conectado porque vem exatamente aquilo que a gente está precisando olhar. E na família dele, eles tinham uma ajudante, uma auxiliar, né, uma empregada, que trabalhava lá há muitos anos e era muito querida deles. E no sábado teve curso, ele foi para casa e quando ele chegou em casa, eles tinham descoberto que a empregada tinha roubado. E aí o pai queria chamar a polícia, eles estavam vendo como é que eles iam lidar com aquela situação. E quando ele tirou a carta no dia seguinte, no curso, ele pensou, ele falou, nossa, em nenhum momento, nenhum de nós perguntou para ela por que é que ela tinha roubado. Porque esses anos todos que ela teve conosco, ela foi honesta. Nós não perguntamos se ela estava passando por alguma dificuldade, se tinha algum filho muito doente, o que é que tinha feito com que acontecesse aquilo. Ó, a Fernanda postou aqui a carta da justiça. E eu não consigo ver mais. Mas justiça é quando a gente começa a pensar menos e amar mais. E aí a gente tem mais clareza e vai sendo mais justo com as outras pessoas e conosco mesmo. Não sei o que está escrito embaixo desse ver mais aqui, porque o meu não abre. Mas então veio essa carta da justiça. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é que se você é reikiano, pode ser que tenham pessoas assistindo essa live que sejam reikianos vindos de outros mestres, né? Mas uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é sobre o tripé. Quem é que lembra do que é o tripé do Reiki? O que é que a gente precisa fazer? Vamos ver, quem é que vai escrever aí? Qual é o tripé do Reiki? O que a gente precisa? O que é o tripé? Eu preciso me auto-aplicar, aplicar Reiki em mim. Então, desde a hora que eu faço o curso de Reiki, é importantíssimo você fazer a sua auto-aplicação. É importante eu aplicar no outro, eu aplicar em quem tiver à minha volta, em quem eu puder, e receber Reiki de alguém também. Por quê? Porque a energia vem diferente. Isso, as minhas alunas respondendo. Parabéns, Nádia, parabéns, Fê. É muito importante isso, tá bom? Então, eu vou fazer agora, vou começar agora a aplicação de Reiki à distância, porque tem muita gente que
Tem muita gente que está precisando nesse momento. Então, vou pedir para os reikianos, apostos, os reikianos,